nesta noite convicção que Deus vai falar poderosamente em nossos corações. Não é porque é o presbítero Marcos que está com a responsabilidade de trazer a palavra, é porque a voz do Senhor ela quebra o cedro do Líbano. A Bíblia fala que o livro de Marcos contém 16 capítulos e 613 versículos. A data oscila, é por volta do ano 55 a 70 depois de Cristo. Alguns eruditos falam que o livro de Marcos é escrito no ano 68 depois de Cristo. O evangelista Marcos era da cidade de Jerusalém. Ele era filho de tal Maria. Quem era esta Maria? Maria era aquela que reunia o povo para fazer oração. Maria era aquela que reunia o povo. Quando Pedro e Tiago estavam sendo ameaçados por Herodes, ela convoca a igreja para reunir, para se alegrar e para entoar cânticos ao Senhor. Maria era aquela que a casa dela era conhecida como a casa da oração. Agora esse evangelista Marcos, ele era primo de Barnabé, aquele homem que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. E o que me chama a atenção é que o sobrenome dele é Marcos, mas o nome é João Marcos. E agora este Marcos é aquele homem que segue o Senhor, aquele homem que era doutrinador de Pedro. Sabemos que o evangelho de São Lucas, Lucas era moço de Paulo. Agora é diferente de Marcos, que era moço de Pedro. Pedro começa a dar doutrina para Marcos. Pedro começa a apresentar Jesus para Marcos. Pedro começa a falar de Jesus para Marcos. E o que me chama a atenção é que agora esse Jesus gostoso desce até o coração de Marcos. Diz a Bíblia Sagrada que o evangelho de Marcos é escrito aos romanos, e Marcos tem o Senhor como servo, como filho de Deus. Olha, meu amado, diz a história que agora essa casa de Marcos serviu como Eucaristia para Pedro. Eu creio que os primeiros sermões de Pedro foi na casa de Marcos. Eu creio que a primeira pregação de Pedro foi na casa de Marcos. O que você quer dizer com isso nesta noite? Eu quero te dizer algo. Aonde você menos espera, é aí que Deus faz brotar. Aonde você menos espera, é aí que Deus faz nascer. Aonde você não dá nada, talvez tem pessoas olhando para este lugar dizendo: olha, aquela igreja não é garagem, aquela igreja é pequenininha. Mas como diz um ditado no mundo, que os pequenos frascos de perfume é onde tem as melhores essências. E nesta noite eu tenho certeza que tem essência de Deus neste lugar. Tem poder de Deus, tem manifestação no Espírito. E nessa noite Deus quer usar vaso para estar confundindo aquele que se acha nele. Porque a noite de Deus vai levantar a minha e a tua vida pelo poder da palavra dele. Sabemos que o evangelho de Marcos se enquadra nos evangelhos sinóticos. O que é isso? É os evangelhos que têm a mesma significativa, é os evangelhos que têm a mesma semelhança, porém com conteúdo a mais, outro com conteúdo a menos. Agora esse livro de Marcos está apresentando o Senhor como curador, como Jesus o libertador. Ei, meu amado, eu já quero dizer nesta noite: se prepara, porque o que Deus vai fazer aqui é coisa forte. Se prepara, o que Deus vai fazer aqui é para confundir o diabo. Se prepara, porque a presença que Deus vai derramar aqui é só para crente, que crê que tem vontade de sentir. Hoje é noite de crente de sentir a glória e a essência de Deus, porque o próprio servo, filho de Deus, está sobre neste lugar. Nesta noite adora Ele, exalta Ele, porque Ele está aqui. Quero aproveitar e engrandecer a tua vida. Agora esse evangelho de Marcos está escrevendo no capítulo 10. Sabemos que no capítulo 9 está falando a respeito de um jovem lunático. Eu creio que todo mundo estava olhando, a multidão estava questionando, dizendo para ele que não tinha mais jeito, dizendo que ele não ia conseguir. Olha, meus amados e queridos irmãos, quantas vezes a multidão tem olhado,
zombado, a multidão tem zombado, e eu creio que Jesus olha e dá um sermão e fala no capítulo 9: tudo é possível àquele que crê. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Que hoje é noite de Deus tornar o impossível possível. Hoje é noite de Deus tornar o sobrenatural o natural na minha vida. Mas tem que ter alguém que adore, tem que ter alguém que engrandece, tem que ter alguém que louva o nome dele, porque nesta noite ele quer mudar a identidade aqui neste lugar. Agora no capítulo 10 de São Marcos, relata a história de alguém que não tinha nem nome. Aleluia! A Bíblia fala do cego de Jericó. Em outras traduções, Bartimeu. O seu nome passou a ser a tradução cego de Jericó, até no momento que ele não era curado, porque até um certo momento ele levava o nome de Bartimeu. Diz a história que esse homem é diferente do capítulo 9 de São João. Por quê? Porque a Bíblia fala que no capítulo 9 de São João, aquele cego era cego de nascença. Aquele cego não enxergava. E diz a história talmúdica que talvez aquele homem ou alguém na sua casa tinha pecado contra a lei, contra os estatutos de Deus. Agora esse Bartimeu, a qual não tem nome, porque Bartimeu é um sufixo. Bar significa filho e Timeu significa honrado. Então ele era filho de Timeu. Diz a história que agora Timeu era um general de Israel, a qual tomou deslocamento de Betel. Que é isso? Timeu era um general honrado que entrou para guerrear, para tomar Betel. Agora esse Timeu ficou velho, conseguiu uma aposentadoria, mas agora chega o governo romano saqueando tudo. Agora ofusca os seus bens. Aquele homem que era rico, que era honrado, agora passa a ser um pobre miserável. Aquele homem que outra hora era do exército de Israel, agora está vivendo de migalha de aposentadoria. E o que me chama a atenção é que agora o Império Romano entra, saqueia, rouba tudo e ofusca os seus bens. Agora esse homem ele vira um revolucionário. Se fosse por nesses dias de antigamente ou nos dias de hoje, ele foi numa ditadura contra o Império Romano. Que negócio é esse? Agora ele começa a se rebelar com alguns homens. Sabe o que acontece? Agora aquele homem ele é morto, ele é crucificado. E o que me chama a atenção é que aquela criança, que o nome do texto fala que é Bartimeu, agora o povo do Império Romano pega e arranca os seus olhos como se fosse de aerofogue, como se fosse de estatuto, como se fosse de marketing para o Império Romano, para se levantar. Que todos aqueles que se levantavam contra o governo romano, a certeza era a morte e a cegueira nos filhos. Eu não quero saber que o Império Romano tem se levantado contra esse ministério. Eu não quero saber se foi Herodes ou se foi Pilatos, mas nesta noite Jesus Cristo está neste lugar, e a Bíblia fala onde Jesus está, alguma coisa acontece, e é noite de milagre de Deus, é noite de milagre de Deus, é noite de milagre de Deus aqui nesta casa de oração. Alabassura bacalabaxandarai. E o que me chama a atenção que agora, pastores, esse homem cresce sem identidade. E quantos estão na casa do Senhor estão sem identidade? Porque o Império Romano, que significa o mundo, está querendo ofuscar o brilho de Deus que está na tua vida. Porque o Império Romano, que significa o defamador, está querendo tirar o brilho do teu olhar. Mas eu quero te dizer, como fala o salmista Davi, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não sei que a escuridão você tem andado, eu não sei que vale você tem andado, mas nesta noite tem lâmpada para os teus pés, tem luz para o teu caminho, tem unção de